autoridades presentes, senhoras e senhores, caros professores, caros alunos, boa noite. É com grande satisfação que os recebemos hoje para o lançamento oficial do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e para a palestra A Importância da Liberdade Econômica para a Ação Empreendedora, Produtiva e o Desenvolvimento, que será realizada pelo professor Benjamin Powell, seguida de mesa redonda com o ex-ministro Antônio Cabreira Mano Filho, economista Mansueto de Almeida. O papel do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica é contribuir de forma sólida para o debate em torno do papel do mercado e das características e consequências dos diferentes tipos de intervenção e regulação, tendo como objetivo as questões reais da economia brasileira e os entraves ao seu desenvolvimento. Gostaríamos de lembrar aos alunos que o registro da presença será feito ao final da mesa redonda e gostaríamos também de cumprimentar quem está nos seguindo pelo Facebook Mackenzie 1870 e assistindo ao vivo a este evento. E agora, gostaríamos de convidar o excelentíssimo chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reverendo Dr. Davi Charles Gomes, para realizar um momento de reflexão. Boa noite e bem-vindos. Forte abraço e a saudação não menos digna e fraterna por não utilizar o tempo citando os nomes, mas a todas as pessoas presentes, as autoridades que estão aqui, que são reconhecidas dessa forma singular, mas nós os abraçamos, e a todos vocês, alunos. Mackenzie, como instituição que existe para prestar um serviço, nós cremos, à nossa nação, em nome de uma outra instituição, que é a sua associada vitalícia, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela entende que o que fazemos é o cumprimento de uma missão que tem a ver com compromissos transcendentes. Tem a ver com a nossa relação com Deus e o serviço a Ele. E o serviço é um serviço educacional. E, nesse sentido, então, o Mackenzie sempre anda aquela linha onde ele não condiciona a religiosidade que o subjaz como instituição, a educação que oferece, mas que ele nunca esconde o fato de que essa educação é fruto e dádiva que procede disso. E essa é a razão de termos sempre a oportunidade de fazer um breve enquadramento, uma reflexão, uma meditação em cima daquilo que é a nossa base para o trabalho. Então eu peço que me acompanhem nessa noite que é especial, é única para o Mackenzie. Ela marca um momento único e me permitam também, como pessoa e como cidadão, abrir um pouco o coração. É especial porque acontece numa mesma noite em que muitos têm o seu fôlego preso no coração, esperando o fim de algo que eu vou chamar aqui de um longo cativeiro babilônico. E por isso eu quero me referir exatamente a isso, ao que foi o cativeiro babilônico e ao maior desafio que existe, que não é quando se sai do cativeiro, mas quando se procura reconstruir os muros da cidade que ficou desolada. E eu penso nas palavras de uma pessoa que eu sempre admirei desde pequeno, talvez a maior influência intelectual na obra dos meus pais, que era de cunho intelectual, e portanto, na minha também, o pensador americano-suíço Francis Andrew Schaeffer, que refletiu muito sobre a nossa civilização ocidental e que muitos chamaram de o profeta ou o guru evangélico da segunda metade do século XX. Schaeffer faleceu em 1984. Me lembro bem, porque moço ainda começando a universidade, eu estava literalmente num trem a caminho com o meu pai para irmos encontrar com ele, que já estava no finalzinho da vida. Schaeffer foi muito conhecido no mundo todo, desenvolvia seu trabalho na cidade de Roermond, na Suíça, num chalé onde recebia pensadores, gente do naipe de Solzhenitsyn, quando deixou o Gulag, deixou a Rússia, foi gastar tempo com o Schaeffer para pensar sobre a vida e sobre questões transcendentes, questões de fé. Schaeffer, poucas semanas antes da sua morte, compartilhou um táxi com um outro amigo,
esse um pouco mais jovem. E Robert Charles Sproul, que muitos do meio evangélico conhecem como R.C. Sproul, compartilhou aquele táxi com Schaeffer, já adoentado, e perguntou, Dr. Schaeffer, qual é, na sua opinião, a maior ameaça que nós enfrentaremos no final do século XX, começo do século XXI? E Schaeffer disse, eu acredito que a maior ameaça ainda é o estatismo. O papel de demonstrar se de fato essa é a questão ou não, fica para os nossos queridos que vão trabalhar a questão de liberdade econômica. Que vão trabalhar sobre aquilo que é a base de uma sociedade onde pessoas têm a liberdade para viverem do fruto do seu trabalho, para exercerem a benemerência, para gerirem as diferentes esferas soberanas que contribuem para a formação do Estado, mas esferas soberanas e autárquicas de ação. Mas eu paro por aqui. Como eu disse, a questão de teoria política e teoria econômica pertence aos meus outros. Eu seguro a tentação porque eu quero falar daquilo que eu conheço, e o que eu conheço é a palavra de Deus e o impacto que ela pode ter em nossas vidas. E Neemias, o grande, que a Bíblia descreve, ele mesmo se autodescreve como tendo sido copeiro do rei da Babilônia, mas copeiro não faz justiça ao que ele fazia, ele era, na verdade, copeiro naquele sentido mais amplo, não apenas o homem que porta o copo do rei, mas aquele conselheiro mais próximo da intimidade do rei que tinha dominado a própria terra dele, que tinha desterrado os judeus e trazido para a Babilônia. E no meio desse cativeiro acontece uma coisa muito interessante que está no primeiro capítulo do livro de Neemias. Neemias conta ele mesmo a história, ele dá que ano era, ele diz, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Sussã, a capital do reino, ele diz, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não tinham sido levados para o exílio e acerca da cidade de Jerusalém. E a primeira coisa que eu acho extremamente importante, porque vocês vão descobrir a missão que ele recebe, é a curiosidade dele. Mas deixa eu continuar lendo um pouco mais. Ele diz assim, e então disseram-me os meus irmãos, aqueles que não chegaram a ser trazidos para o cativeiro estão em estado de desolação. A cidade tem a sua infraestrutura danificada. A cidade não tem sido cuidada. Os que ficaram para trás empobreceram. E o estado é de quase calamidade. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. E eu concordo que eu não quero uma nação dividida por muros, literais e nem metafóricos. Mas eu queria uma nação cercada por muros que não estão quebrados, que não têm brechas, muros de pujança e de liberdade. Quando Neemias escuta esse relatório, ele pede um relatório de inteligência. O que ele pediu, e talvez para alguns dos senhores faça sentido colocar nesses termos, foi um briefing de inteligência. Ele aproveitou a oportunidade de que alguns dos seus compatriotas tinham estado na terra que pertencia a eles e que tinha sido desolada no cativeiro, e ele disse, eu quero um briefing de inteligência. Ao ouvir o que estava acontecendo, essa foi a reação dele. Tendo eu ouvido essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E eu não vou entrar no detalhe do que é que ele orou, mas interessante, ele pediu o briefing de inteligência e ele se permitiu um breve período de luto, mas luto correto. E ele rogou a Deus. Ele disse, Deus, que lamentável que nossa Jerusalém tenha chegado nesse estado e nessa situação. Deus, isso é lamentável. E ele falou com Deus. Aí a expressão, ele esteve ali assentado, chorando, enlutado, fazendo até o seu jejum, para dizer, eu não acho tolerável em minha alma o estado em que eu ouvi que está a minha linda Jerusalém, cidade da paz, Jerusalém.
mas ele não fica nesse estado. E a próxima coisa que nós lemos aqui, eu pulo alguns versos, é que no meio da oração ele vira para Deus e fala: Deus, não esquece que o Senhor fez promessas de que mesmo que nós tivéssemos caído muito fundo no poço, se nós olhássemos para Ti de novo com esperança e Te buscássemos e nos dispuséssemos a trabalhar, o Senhor nos perdoaria e levantaria e nos ajuntaria, nem que estivéssemos dispersos em todos os cantos da terra. Porque a nossa felicidade será a tua glória. Ele fala isso para Deus, em oração. E aí o que acontece? O que me encanta é que Neemias soube buscar a inteligência correta, soube entender o momento. Mas se ele tivesse acreditado que o estado de desolação era total, de que era uma causa perdida, ele devia ter se calado e ficado ali na Babilônia, onde ele tinha um cargo alto e uma posição boa. Mas ele não se convenceu de que era uma desolação total, era uma quase desolação. Ele não se convenceu de que não havia saída. Ele foi ter com Deus primeiro, e aí ele termina a oração dele para o próprio Deus, dizendo: portanto, agora, Deus, eu te peço que me faças bem-sucedido na conversa que eu vou ter com o rei. E essa é a virada linda, porque nesse momento nós descobrimos que Neemias já estava planejando o seu trabalho, a sua ação. Que naquele momento ele já tinha resolvido em sua cabeça, no seu próprio diálogo com Deus, que ele arregaçaria as mangas e se colocaria para trabalhar. Que a partir dali o jogo envolveria a ele. Ele teve a inteligência, ele teve a capacidade, ele recebeu os dados corretos, teve a atitude correta, e aí ele termina a oração dele dizendo: já resolvi, Deus, eu vou falar com o rei, com o imperador de toda civilização naquele instante da história, eu vou conversar com ele, eu te peço, me dá bom sucesso na conversa que vou ter. E, de fato, o fim da história é muito interessante. Isso é só o começo. Ele vai e fala, e, surpreendentemente, ele recebe uma carta do imperador de toda a terra, autorizando o seu retorno à Palestina e a reconstrução da cidade de Jerusalém. Como benesse para aquele homem, o imperador o autoriza, dá a ele um exército, dá a ele trabalhadores, os desafios são grandes, a história é linda. Neemias é talvez o livro nas Sagradas Escrituras que dá o melhor perfil de uma liderança eficaz, a sabedoria que Neemias demonstra no seu trabalho. Mas o incrível é que nesse trabalho, quando Deus dispôs o coração de Neemias para fazer o que era certo, Deus mesmo se encarregou de levantar os Darius e os Círios, que não faziam parte daquela comunidade, mas que se tornaram imprescindíveis no trabalho de reconstrução dos muros de Israel. Eu entendo que isso é um arquétipo para a esperança do dia depois de amanhã, que deve tocar nossos corações. Nenhuma mudança política causa uma mudança na alma de pessoas e nem mesmo de um povo ou de uma nação. Mas alguns momentos se tornam oportunidade de dizer: o estado dos nossos muros, das nossas edificações, da nossa infraestrutura, reclama de nós um renovo de disposição, que começa com Deus. Deus, eu quero trabalhar para melhorar as coisas, mas que se traduz numa disposição de ação, na certeza de que Deus acompanha esse projeto. E o Mackenzie entende, nós entendemos, representando a Igreja Presbiteriana do Brasil, associada do Mackenzie, que o lançamento do nosso Centro de Liberdade Econômica é exatamente isto. É um passo nosso, uma contribuição nossa no reconstruir dos muros de segurança de nossa nação. É uma contribuição nossa na academia e no bem-estar de nossa nação. E quiçá nos auxilie a descobrir que na liberdade responsável nós temos condições de desenvolver e de ver desenvolver e florescer. Até mesmo a justiça que provém da liberdade e que garante a liberdade. Que Deus nos abençoe e me acompanhe numa breve prece. Deus, eu te peço que olhes para a nossa nação, que zeles pelo Brasil, que haja em nossa nação a garantia de que palavras são mantidas, de que contratos são obedecidos, de que passamos a ter a liberdade para colher a recompensa dos esforços.
E que isso nunca seja visto como um ato de egoísmo, mas que na luta pelas liberdades econômicas haja em nossos corações o entendimento de que existem as instâncias e as esferas de soberania apropriadas, estabelecidas pelo Senhor a partir da família, das associações produtivas, das instituições educacionais, das instituições religiosas. Existem diversos âmbitos de esferas que são responsáveis pela misericórdia, pelas artes, pelo cuidado uns dos outros. Mas nos ensina a lutar por um Estado que cumpre aquela função que, com clareza na tua própria palavra, é atribuída ao Estado. De punir o mal, recompensar o bem e impedir o abuso de uma pessoa sobre outra. Para que vivamos em paz e prosperidade. Abençoa também nosso palestrante e o tempo que teremos de debate. Em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos de agradecer a presença das autoridades do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva do Instituto Presbiteriano Mackenzie, as autoridades da Universidade Presbiteriana Mackenzie, autoridades eclesiásticas, autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, as autoridades representando os conselhos federais e regionais, bem como os institutos e associações aqui presentes em nossa solenidade. E agora gostaríamos de convidar o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, para realizar sua saudação. Boa noite a todos. Nós queremos saudar a tantas autoridades aqui presentes neste momento bastante significativo para a nossa universidade, qual seja a implantação do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, mas nós gostaríamos, em especial, saudar o presidente do Conselho Deliberativo, da nossa mantenedora, José Inácio Ramos, obrigado pela sua presença. Nós queremos, igualmente, saudar o presidente da Diretoria Executiva do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Maurício Melo Menezes, muito obrigado pela presença. Queremos também saudar o nosso doutor reverendo Davi Charles Gomes, que já nos trouxe uma palavra bastante oportuna, palavra devocional, que caracteriza a nossa instituição sempre que realizamos os nossos eventos. Queremos saudar a todas as autoridades acadêmicas aqui presentes e o fazemos em nome do nosso vice-reitor, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Queremos saudar, em especial, o Dr. Antônio Cabreira Mano Filho, conselheiro do Conselho Deliberativo, membro do Comitê de Acompanhamento de Implantação do nosso centro, e sempre é bom registrar, idealizador deste centro. Muito obrigado pela sua iniciativa e pelo apoio demonstrados para que este centro fosse uma realidade no dia de hoje. Ao professor Dr. Adilson Aderito, diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, as nossas cordiais saudações, os nossos parabéns pelo trabalho realizado de organização deste evento, desta semana exitosa que reúne os nossos cursos do CCSA e que culmina aqui nesta noite com a instalação do Centro de Liberdade Econômica. Queremos saudar o economista Mansueto de Almeida, que também está presente conosco, muito obrigado, trará contribuições aqui nesta noite ainda, e em especial o professor Dr. Benjamin Powell. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, que veio da Universidade Texas Tech, uma parceira da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com a qual nós desenvolvemos já parcerias e que agora traz contribuições significativas neste momento extremamente importante aqui na nossa universidade. A todas as demais autoridades presentes, já citadas pelo nosso cerimonial, os nossos mais sinceros agradecimentos.
É com muita satisfação que instalamos oficialmente neste dia, nesta semana do CCSA, o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Esta é uma iniciativa pioneira em uma universidade brasileira. Não existe nenhum centro similar em qualquer outra universidade no nosso país. E este centro nasceu no âmbito do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, por proposta já comentada do conselheiro Antônio Cabreira, ao qual, mais uma vez, agradecemos a ele e ao incentivo e o apoio que tem sido recebido, que a universidade tem recebido pelo Conselho Deliberativo do IPM, também pela sua diretoria executiva, que tornam realidade este centro neste dia. Agradecemos mais uma vez a presença do professor Powell, da Universidade Texas Tech, cujas contribuições estão sendo extremamente significativas nesses dias que está conosco, discutindo com toda a equipe do professor Aderito no CCSA, para que este centro possa ser o sucesso que nós temos certeza que ele será. E, de fato, não poderia ser oportuna a instalação deste centro, neste dia, em momento bastante propício pela percepção, pela grande maioria dos setores organizados da sociedade, do esgotamento de modelos econômicos calcados no intervencionismo estatal. O Centro de Liberdade Econômica objetiva criar um ambiente acadêmico de pesquisa aplicada voltada a questões de incentivo à livre iniciativa, à liberdade de empreender, de transformar ideias em negócios, a partir do conhecimento científico e tecnológico gerado na universidade, ou a partir de iniciativas fora da universidade, de tal maneira que nós possamos contribuir desta forma para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Para tanto, estarão sendo implantados, a partir do próximo semestre, 2 programas de mestrado profissional, que darão suporte acadêmico para as pesquisas a serem desenvolvidas, mestrado em Administração de Desenvolvimento de Negócios e mestrado em Economia e Mercados. Além disso, o recém-criado Observatório de Finanças Aplicadas, que já desenvolve relevantes trabalhos voltados à criação de indicadores financeiros e estudos de mercado financeiro e de capitais, também peça importante de suporte acadêmico para este centro. Entretanto, o envolvimento dos nossos alunos de graduação, e a vocês, nossos queridos alunos, eu dirijo neste momento a palavra. A criação deste centro é extremamente importante para os nossos cursos de administração, os nossos cursos de economia, o nosso curso de ciências contábeis. E nós queremos anunciar neste momento a criação da Liga de Estudos em Liberdade Econômica. Vocês, alunos, estão encorajados a participarem desta nova iniciativa que teremos, que é multidisciplinar, que poderá agregar alunos não só dos 3 cursos hoje do CCSA, mas alunos de outros cursos de toda a nossa universidade. E desta forma nós queremos propiciar o necessário desenvolvimento do protagonismo estudantil e incentivo ao empreendedorismo a partir da graduação. Desenvolver pesquisas e trabalhos técnicos com ênfase na liberdade econômica são certamente o objetivo deste centro. Contudo, nosso maior desafio é formar novas lideranças acadêmicas e empresariais que contribuam para o desenvolvimento social e econômico do nosso país a partir de uma nova cultura de pensamento econômico. Liberdade para empreender, livre mercado e desenvolvimento social e econômico são conceitos que não podem estar dissociados. A todos que nos brindam com as suas presenças, o nosso muito obrigado.
Gostaríamos de convidar o excelentíssimo presidente Maurício Melo de Menezes, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, entidade mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para realizar sua saudação. Excelentíssimo presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, presbítero José Inácio Ramos, e em seu nome cumprimento a todos os conselheiros, a todos membros também da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui presente. E queremos também saudar a pessoa do magnífico reitor, doutor Benedito Aguiar também, e em seu nome saudamos toda a família acadêmica aqui presente, outras autoridades nominadas, nosso palestrante, doutor Benjamin Power, e professor economista Mansueto Almeida. Saudamos a todos os economistas, a todos esses homens de liberdade econômica no Brasil. Uma saudação também especial já dita ao Dr. Antônio Mano Cabreira, nosso ministro e idealizador deste centro. Obrigado a Deus por ter colocado na sua mente essa atitude de vanguarda para o nosso país. E nós queremos dizer que quando recebemos o Dr. Antônio Cabreira para buscar um lugar para abrigar esse centro, levamos ele no lugar mais bonito aqui do nosso campus e mais que representa a nossa instituição, que é o edifício João Calvino. E lá, nesse lugar, nós vamos ter um belo local onde que ficará instalado esse centro, esse primeiro centro da América Latina de liberdades econômicas. E por que no João Calvino? João Calvino foi um advogado, humanista e teólogo, que, para quem estuda economia, no século XVI, em Genebra, ele montou a Academia de Genebra, hoje Universidade de Genebra, e incentivou a Europa à liberdade econômica. Entrou na história fazendo este trabalho tão importante. Como também temos em João Calvino o mesmo DNA que houve nos nossos precursores do Mackenzie. Porque lá na Universidade de Genebra, igualmente no Mackenzie, aqui há 145 anos, quase 146 anos atrás, iniciou aqui no Mackenzie, semelhante em Genebra, uma universidade de liberdades, que aonde recebia todo tipo de alunos, cores. E aqui no Mackenzie, quando o imperador Dom Pedro II esteve aqui, ficou interessado em saber o que acontecia naquela pequena cidade, que aqui de São Paulo, na época, só com 30 mil habitantes, veio aqui no Mackenzie e viu filhos de escravos estudando aqui conosco, essa instituição que nasceu com liberdade, que tem no seu DNA a liberdade. Isto nos alegra muito. O imperador deu um grito de alegria. Ele não poderia oficialmente ajudar o Mackenzie. As leis naquela época não tinham tanta liberdade, mas ele fez questão de deixar uma grande contribuição pessoal aqui na nossa instituição, instituição da liberdade. Então essa noite é uma noite ímpar. E eu não quero falar só dessa noite. Na noite passada nós tivemos o primeiro debate. E eu quero trazer aqui para vocês
o que eu peguei na internet nessa manhã do nosso site, do nosso Facebook, Mackenzie 1870, que está sendo transmitido aqui ao vivo, algumas palavras de alunos que passaram a madrugada e mackenzistas falando sobre o nosso centro. Eu vou só ler o primeiro nome. O Thomas disse: que orgulho da minha faculdade, liberdade econômica. Esse sim deve ser o futuro do nosso país. O Rafael: parabéns pela iniciativa. Já passou da hora do Brasil começar a discutir mais a respeito da liberdade econômica. É o primeiro passo para deixarmos de admirar países de primeiro mundo e nos tornarmos um. Tem mais. O Marcelo: é isto, parabéns aos envolvidos, menos Max. O Renan: disse: isto sim é uma grande iniciativa, uma geração de novos intelectuais se forma através da especialização do estudo. O que temos hoje é uma doutrinação massiva do marxismo, formando uma geração, eu vou ter que falar porque é liberdade, de tontos e socialistas, embora não seja a mesma coisa. Mas queremos dizer que temos liberdade para todo o pensamento na nossa instituição. Finalmente, algo que não seja esquerdista nessa faculdade, também estão falando de nós. Então, essa é a liberdade. O Brasil clama por isto. Parabéns, Mackenzie. E aqui vai, na madrugada já tinha 353 compartilhamentos, e hoje de manhã mais de 270 comentários. Então nós estamos felizes, a instituição está feliz, os nossos conselhos que aprovaram isto. E eu creio que nesse momento, conforme a reflexão do nosso chanceler, e aqui eu termino, creio que o Mackenzie, a primeira universidade, porque nós temos vários institutos, mas aqui é a primeira universidade que parte para essa liberdade, já criando 2 cursos de estricto senso. Então, parabéns a todos, parabéns, reitor, com toda a sua equipe, parabéns, conselho, parabéns toda a comunidade que está aqui. E eu tenho certeza que daqui do Mackenzie vai sair gerações com a mente arejada para governar esse país que tanto precisa de tanta coisa. Que Deus abençoe o Mackenzie, que Deus abençoe esse centro. Convidamos o excelentíssimo presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, presbítero José Inácio Ramos, para realizar sua saudação. Boa noite a todos são muito bem-vindos. As autoridades já nominadas e mencionadas desde o início dessa programação, eu quero, em nome do Conselho Deliberativo, externar a nossa alegria e satisfação em recebê-los nesta noite de elevado significado. Não quero repetir os cumprimentos já mencionados aqui, mas não poderia deixar de mencionar a professora Luciana e sua equipe do cerimonial e todos os colaboradores que prepararam esse ambiente tão festivo, tão alegre, tão agradável para uma data tão significativa. O Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, ao qual eu tenho o privilégio e a grande honra de presidir desde 2013, janeiro de 2013, com certeza fez muito bem ao acatar uma pronta sugestão de uma comissão que foi criada em 2014, 2015, a Comissão Especial de Estratégia, onde daí veio do nosso digno conselheiro, Dr. Cabreira, a proposta da criação do Centro de Liberdade Econômica. A Comissão de Excelência de Planejamento Estratégico e Excelência levou ao Pleno do Conselho a proposta da criação do Centro de Excelência Acadêmica e, mais recentemente, no início deste ano, o Conselho Deliberativo, por entender a importância
o significado desse assunto para uma universidade do porte da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e com todo o apoio do nosso magnífico reitor, doutor Benedito, expresso também na decisão do Conselho Universitário ao criar o Centro de Liberdade, o Conselho Deliberativo, neste ano, instituiu um comitê estratégico para, junto com a universidade, pensar e fazer caminhar de acordo com as prerrogativas e premissas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo, esse Centro de Liberdade Econômica que hoje é inaugurado. Eu não poderia deixar de reconhecer o empenho e dedicação de todos do Conselho para que isso fosse alcançado, e o Conselho achou por bem indicar 4 conselheiros bem-sucedidos em suas respectivas áreas de atuação profissional, Dr. Cabreira, Dr. Milton Flávio, Dr. Ednilton e Dr. Campa, para conduzir a estratégia desse Centro de Liberdade Econômica no âmbito do Conselho, em estreita proximidade com a nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, nosso magnífico reitor, doutor Benedito, e o nosso diretor, doutor Aderito. Então, é com muita alegria e com muita satisfação que nós teremos, em breve, em poucos minutos, a oportunidade de ouvir o pensamento concreto, firme, cristão, reformado dos pensadores que traremos aqui nessa noite. E ao falar em pensamento cristão e reformado, eu não poderia deixar de comentar mais uma vez, rapidamente, de Calvino. Calvino, um dos grandes reformadores do século XVI, foi um líder, foi um tutor, foi um mentor de John Knox, que é o pai do presbiterianismo. Igreja presbiteriana essa aqui no Brasil, que tem dentre de suas joias mais preciosa o Mackenzie, já comentado anteriormente aqui, do que se faz há 145 anos. Calvino, então, tinha o tripé: trabalho, poupança e frugalidade. Calvino entendia que o trabalho produziria riquezas, essa riqueza seria manifesta na poupança que qualquer país necessita ter, e é importante que tenha, para que seja a alavanca de um progresso, e a frugalidade de vida, vida simples, sem ostentação, sem esbanjamento, vivendo apenas com aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Então, Calvino externava isso nos seus ensinamentos: trabalho, poupança e frugalidade. E eu encerro deixando para todos a mensagem do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, 28, que diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como atender ao necessitado. O fruto do nosso trabalho deve ser sempre o próximo menos favorecido que nós, que cada um de nós. O fruto do nosso trabalho deve gerar riqueza. O fruto do nosso trabalho gera poupança que impulsiona economias aqui e acolá. O fruto do nosso trabalho deve ser para atender o próximo, aquele que mais carece. Que Deus nos abençoe e que aproveitamos ao máximo o pensamento daqueles que estarão expondo aquilo que sentem e pensam sobre liberdade econômica.